Flamengo pega o Estudiantes, quinta-feira, o jogo vai ser na Argentina, jogo decisivo, né? Se empatar, classifica, se perder por um gol, negócio de pênalti que a gente sempre quer evitar. Deixa eu conversar com o Fábio Jupa aqui para contar pra gente tudo sobre o Flamengo, para esse jogo muito importante quinta-feira, Jupa. Fala, Escobar, boa tarde pra você, boa tarde a todos. É isso, Escobar, jogo muito importante. O Flamengo treinou hoje pela manhã aqui no Ninho do Urubu, os jogadores almoçaram e agora há pouco o ônibus da delegação seguiu para o Aeroporto Internacional do Rio. Você vê aí nas imagens do Álvaro Santana. O embarque para Buenos Aires está marcado para as 3 da tarde. A grande expectativa era pela presença do Jorginho na lista de relacionados para a viagem. Ele que está se recuperando de um edema na coxa esquerda, né? Tá fora do time há 4 jogos. Jorginho vai viajar, mas não necessariamente fica à disposição para o jogo com o Estudiantes. Por quê? Essa é uma viagem casada. De Buenos Aires, o Flamengo vai direto para São Paulo, onde domingo enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A participação do Jorginho contra o Estudiantes vai ser definida somente amanhã em Buenos Aires, atividade que o Flamengo faz no Centro de Treinamento do Defensa e Justiça. Se ele for vetado, tendência é que joguem De La Cruz e Saul como dupla de volante. Outra expectativa é pela volta do Alexandro ao time, ele que é o titular da lateral esquerda, ficou fora 3 jogos, voltou a ser relacionado contra o Vasco, mas ficou no banco. Ele é o titular da lateral esquerda, pode pintar no time também. Quem tem participação praticamente certa é o Gonzalo Plata. Ontem, a Conmebol oficializou a anulação da expulsão dele no jogo contra o Estudiantes aqui no Maracanã, na quinta-feira passada. Portanto, ele está à disposição do Felipe Luiz para jogar na quinta-feira. Escobar, eu volto com você. Fábio Jupa, com a competência de sempre, a notícia de lupa. Um abraço para você. O Flamengo, qualquer time que ele botar vai ser forte pra caramba pra encarar o Estudiante. Favorito. Um abraço, Jupa. Ligar o sinal de alerta pra muita gente que trata um Vasco e Flamengo como se fosse um jogo fácil de 3 pontos pro Flamengo. Perfeito. Isso é um completo desconhecimento do que é a história desse clássico. O Vasco da Gama, nos últimos 3 jogos, isso não é uma comemoração, só estou falando aqui sobre o equilíbrio, os últimos 3 jogos entre Vasco e Flamengo no Campeonato Brasileiro foram 3 empates. 1-1 no segundo turno do ano passado, 0-0 no começo desse ano e agora 1-1. Todo mundo tratava esse jogo como se o Flamengo fosse massacrar. Eu tive vascaíno me mandando mensagem: quinta-feira, quando o Flamengo faz 2 gols em 10 minutos, eu estou com medo do que vai acontecer no domingo. Falei assim, com medo por quê? Com medo por quê? O que eu falei aqui no programa? Esse Flamengo, pra mim, olhando elenco, é o melhor dos últimos 5 anos. Desde 2019 eu não vi um elenco melhor do que esse. Talvez seja o melhor elenco da América do Sul e com certeza que tem o maior investimento. Só que o Vasco também é o melhor Vasco dos últimos 5 anos, o que traz um pouco de equilíbrio para esse clássico. Quando você olha a dupla de zaga, o jogo que o Carlos Costa fez ontem, é absurdo o jogo que ele fez. Carlos Cuesta, Robert Renan, que o Vasco perdeu no meio da partida, mas é um cara que sabe jogar esse jogo grande, é qualificado. O jogo que o Barros fez ontem, impressionante. E o Ryan nem se fala. Pra mim, ele foi o melhor em campo. Então, quando você olha a partida, primeiro tempo, o Vasco finalizou mais que o Flamengo. Foram 5 finalizações contra 4 do Flamengo. Sendo que 4 das 3 finalizações do Flamengo foi no mesmo lance. O gol do Flamengo. Foi uma bola do Everton Cebolinha na trave, depois o Bruno Henrique faz a finalização e o Léo Jardim dá o rebote e aí o Carrascal faz o primeiro gol. Aos 10 minutos. Até ali, o Flamengo controlava a partida, mas nada de amasso, nem perto disso. E depois do gol que o Vasco tomou, o Vasco melhorou no jogo. O Vasco teve uma chance com o Pumita claríssima, que o Rossi consegue fazer a defesa, e depois o próprio Ryan, no escanteio cobrado pelo Coutinho, empata o jogo. Primeiro tempo, pra mim, de equilíbrio. E se fosse pra colocar alguém ligeiramente melhor, teria sido o Vasco. Pra vocês terem uma noção, no jogo inteiro, o Vasco teve 7 escanteios, o Flamengo 3, o que mostra que o Vasco teve volume. Só que no segundo tempo, aí entra toda a discrepância que a gente está falando aqui. Por quê? Primeiro ponto, o Flamengo pra mim foi com um time misto, não foi com um time reserva. Só que entra aos 57, depois aos 61. Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino e Vinha. 4 jogadores que a gente pode colocar com nível de seleção. Enquanto o Fernando Diniz tem menos opção no banco, já tinha perdido o Robert Renan e o Nuno por lesão no primeiro tempo, precisou fazer essas 2 substituições, e aí ele coloca 10 minutos depois o David e o Matheus França. Durante esses 10 minutos que o Arrascaeta, o Pedro e o Samuel Lino estavam em campo, o Flamengo amassa o Vasco um pouquinho ali, fica muito mais com a bola e cria oportunidade. Quando o David e o Matheus França entram no jogo, o Vasco consegue ter uma válvula de escape um pouco melhor. Tanto é que tem uma defesa do Rossi no chute do Matheus França de canhota, que ele pega. Mas o Flamengo bem teve... o Matheus França. Exato, entrou bem. O Flamengo teve uma chance claríssima com o Saul na trave e outra chance claríssima com o Pedro. Em chances claras no segundo tempo, o Flamengo foi melhor que o Vasco. Em controle de jogo, o Flamengo foi melhor que o Vasco. Só que se você for colocar o enredo todo da partida,
é um jogo equilibrado, como há muita gente não via. Só que como há muita gente não via, não levando em consideração as últimas partidas, e sim o histórico. Por quê? Repito, 1-1 no segundo turno do ano passado. Esse ano foi 2-1 no Campeonato Carioca, com polêmica do Bruno Henrique, que tinha que ter sido expulso, e o Flamengo ganha o Vasco. E o 0-0 no primeiro turno, em que o Flamengo é melhor, o Léo Jardim faz uma grande partida. Então o que eu quero dizer, cara, fica aqui um sinal de alerta. Acho que as pessoas têm que se apegar um pouco ao que é o tamanho desse jogo. Pergunta pro Felipe Luiz se ele acha tropeço empatar com o Vasco. O que ele falou ontem na coletiva? Falou que não acha tropeço, que o Vasco melhorou. Vasco-Flamengo é Vasco-Flamengo. Felipe Melo estava assistindo ontem, jogador que passou por Flamengo e tudo mais. Gente, é normal, porque clássico é normal. Agora, em relação a resultado, para quem ficou pior? Pro Flamengo. Porque viu os jogadores, os times que estão disputando com ele o título, chegarem mais perto. Pro Vasco é ruim? É péssimo. O Vasco é o 16º colocado. Só que é um empate que tem que ser valorizado pelo Vasco também tá jogando na casa do adversário. O Maracanã hoje é a casa do Flamengo. É onde o Flamengo joga ali toda vez. Ontem a gente viu um 90-20, um 80-20, um 90-10 praticamente dentro do Maracanã. Então, pro Vasco, o empate tem que ser valorizado. Comemorado, não. Nada de comemoração. Porque foi o que a gente falou na semana passada. O Campeonato Brasileiro é o único campeonato no mundo que te permite o Lanterna tirar ponto do líder. E isso acontece. Por exemplo, ontem o Corinthians perdeu para o Sport. A torcida do Corinthians está revoltada, mas o Campeonato Brasileiro é isso. Sobretudo diante de um clássico que é um clássico pesado, Flamengo e Vasco. Desculpa eu ter te cortado, é porque me recordei agora na sexta-feira. O Santos venceu o São Paulo agora. Exatamente, ontem, perfeito. O São Paulo brigando ali para estar por cima, tá na Libertadores. O Palmeiras perdeu pontos pro Corinthians. É isso. E a torcida do Palmeiras O Palmeiras foi vice esse ano e eliminado pro Corinthians. Isso é a máxima do futebol, ainda mais o clássico regional, ali do teu estado. Venê Casagrande, você achou o empate justo? Aí vamos entrar já no debate direto em relação a economizar os jogadores, né? Poupou um jogador ali, um jogador aqui. E aí o Pedrosa vai entrar no papo também, que ele vai discordar que não era um time reserva. Não, é porque as pessoas querem vender isso como time reserva. Eu não considero time reserva. Não é. Eu vou dar minha opinião sobre isso. Antes, em relação a empate ser justo ou não, agora falando extremamente sério, não acho o empate diante do que foi o jogo ontem, diante dos 90 minutos, um absurdo. Eu só acho que o Flamengo esteve mais perto de fazer o segundo gol do que o Vasco da Gama. Sobretudo nos minutos finais com a entrada do Pedro. Agora, em relação a poupar ou não, vamos lá. Para mim o grande problema aconteceu na quinta-feira. Porque se na quinta-feira, diante do Estudiantes, o Flamengo tivesse feito o seu dever de casa, tivesse botado a bola na rede, não tivesse soberba na hora de finalizar, talvez a história seria diferente. Por quê? Se o Flamengo tivesse feito um placar elástico na quinta-feira, talvez um 3, 4-0 ou 3-1, 4-1, o que o Felipe Luiz poderia fazer? Nesse jogo contra o Vasco da Gama, poderia botar o time dele, que ele considera titular, o time ideal dele, e na quinta-feira ele poderia, entre aspas, poupar alguns jogadores, preservar alguns jogadores, ele poderia mudar a estratégia. Então tudo começou na quinta-feira, e eu concordo com ele. Se a gente parar e analisar, na quinta-feira o jogo acabou meia-noite, até o jogador chegar em casa, tem pouco tempo de recuperação. Então o problema foi na quinta-feira. Agora, diante do Vasco da Gama, a minha crítica na escalação é o seguinte, eu não sou contra poupar um determinado jogador ou outro. O problema é o seguinte, olha quem ele poupou. Ele tirou os 3 atacantes, ou melhor, 3 jogadores do setor ofensivo, que a gente considera hoje titulares absolutos. Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro ao mesmo tempo. Na zaga ele poupou o Léo Pereira. Aí na lateral esquerda existe um debate se o Ayrton Lucas hoje é titular ou não. Mas o fato é, o Alexandre estava à disposição. Depois de muito tempo ausente, ele estava à disposição. Então, se ele estava à disposição no banco de reservas, eu entendo que o Felipe Luiz o poupou, o preservou. Ele poupou também o De La Cruz. E aí, não é nenhuma crítica. O De La Cruz a gente sabe que tem que ter aquele gerenciamento de crise. Né? O grande problema não é a quantidade de jogadores que ele poupou. É a forma como ele poupou. Ele poderia ter feito o seguinte, exemplo, ter começado com a Arrascaeta e deixava o Pedro no banco. Aí no segundo tempo você tira o Arrascaeta, coloca o Pedro, o Samuel Lino. Ele poderia ter gerenciado melhor, balanceado melhor. Esse é meu ponto, essa é a minha crítica. Eu acho o seguinte, líder do Campeonato Brasileiro não se poupa. A gente aprendeu isso com o Tite na temporada passada, quando ele poupou diante do São Paulo. Para mim, aquele jogo foi emblemático, que o Flamengo era líder na ocasião, ele poupou e acabou acontecendo o que aconteceu. E era bem início do Brasileirão, então, eu acho que assim, a tomada de decisão foi errada, mas começou errada na quinta-feira, com o desempenho dos jogadores quando eles não colocaram a bola na rede.
E agora a pressão aumenta muito mais para essa quinta-feira diante do Estudiantes, embora eu acho que o Flamengo vai passar, mas eu entendo que será uma dificuldade absurda. Agora, em relação ao jogo, quero fazer uma crítica ao Rossi. Não dá o goleiro do calibre dele, da qualidade dele, ter tanto defeito em saída de bola. Vamos olhar. Não é a primeira vez que ele sofre um gol assim, e pelo visto não será a última vez, porque a todo momento ele mostra um certo desespero nesse tipo de bola, na bola aérea. E a gente pôde ver ontem uma falha do goleiro Rossi novamente. Eles foram bem mal ontem, tá? Você não gostou do Léo Jardim Léo também? Jardim foi mal ontem. Ele falhou no gol, na saída de bola, não no momento que ele faz a defesa do Bruno Henrique, mas no lance anterior, 5 segundos antes do Cebolinha chutar a bola na trave, ele sai de soco e ele poderia ter segurado aquela bola ali. Teve uma bola com o pé também, que sai o chute do Saúl na trave, que o Léo Jardim falha também. Por falar em Saúl, eu posso fazer um elogio a esse jogador? Por exemplo, o Pedrosa elegeu o Ryan melhor em campo e eu concordo. Para mim ele foi o melhor em campo. Agora, se eu fosse pegar o melhor em campo do Flamengo, é o Saúl. O que joga bola muito. O Saúl é um absurdo. E olha que ele nem fez uma grande partida. Mas ele ontem foi crucial para pelo menos o Flamengo ter conseguido esse empate. O Flamengo, de maneira geral, não fez um bom jogo. Mas o Saúl, individualmente falando, tomou conta do meio de campo, mostrando novamente que é um baita jogador. Jogar com Alan, com todo respeito ao Alan, e jogar com De La Cruz é diferente. Ou com o Jorginho, é muito Agora, muito o diferente. Lucas Oliveira entrou muito bem no Vasco. Muito bem. Quando o Robert Renan saiu e entrou o Lucas Oliveira, eu falei, pronto, o Flamengo vai tirar proveito. Porque a gente, assim, o Lucas Oliveira ele não vive um bom momento, mas ele fez uma partidaça. Achei até que no segundo tempo que o Diniz deveria ter tirado ele no intervalo porque ele tomou amarelo. E aí eu falei, já tomou amarelo, vai jogar contra Bruno Henrique, Pedro, Arrascaeta, pode ser que ele tome mais um amarelo e seja expulso. Mas não, mesmo amarelado ele fez um bom jogo. Mas muita calma também, tá? É um bom jogo em 30. Então, vamos deixar ele jogar mais um pouquinho. Vamos destacar, né? Exato. Olha aqui, o Felipe Luiz comentou sobre essa coisa do time alternativo, das mudanças que ele fez para esse jogo. Cadê? Ele precisava de jogadores com perna fresca para poder jogar. Muitos deles da quinta-feira não se recuperaram. Muitos jogadores, para não dizer a maioria, não se recuperaram do último jogo, que foi quinta-feira à noite, 9h30, acabou que chega quase 2 da manhã em casa, e o jogo hoje 5 da tarde com o calor, obviamente que não estavam recuperados. Portanto, optamos por colocar esses jogadores, alguns deles no segundo tempo, para tentar melhorar e dar mais força ainda para a equipe com as trocas. Porque eu acho que esse é o grande debate do time que está brigando nessa altura do campeonato, em pleno setembro, entrando em outubro, em 2 competições e de frente, de chapa, com a cara no sol. É complicado. O Flamengo vive a expectativa de contar com um reforço importante para o duelo decisivo contra o Estudiantes na Argentina pela Libertadores. Trata-se do volante Jorginho, que não atua há quase um mês devido a um problema muscular na coxa esquerda. O jogador tem realizado um trabalho intensivo de recuperação junto ao departamento médico do clube e a ideia da comissão técnica é avaliar, até os últimos instantes, suas condições físicas para definir se ele terá condições de viajar com a delegação rubro-negra. A presença de Jorginho é vista como fundamental pelo técnico Felipe Luiz, que destacou não apenas a qualidade técnica do volante, mas também seu papel de liderança dentro do elenco. Estamos trabalhando para recuperar ele para quinta-feira. Vamos ver se conseguimos ter a volta dele. É muito importante para a gente, um líder fora e dentro do campo. Se recuperar, vai ajudar muito, disse o treinador em coletiva. A volta de Jorginho pode ser um fator crucial para o meio-campo do Flamengo, que vem sofrendo com desfalques e busca maior equilíbrio na equipe. A expectativa é de que o jogador participe dos treinos finais antes da viagem, quando será feito um teste definitivo para saber se terá condições de jogo. O clima nos bastidores é de otimismo, mas o clube adota cautela para não acelerar o processo e evitar riscos de uma nova lesão em um momento tão importante da temporada. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual vai ser o placar do jogo de volta pela Libertadores? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.